Oi, sua linda! E aí, espero que você esteja bem, que você esteja conseguindo fazer a leitura desse livro maravilhoso, dessa obra-prima que temos em nossas mãos, Palavra do Senhor. E espero que você esteja, assim, diferente de quando você entrou aqui, que já esteja, assim, tendo resultado, tudo que você já está plantando aqui. Já parou para pensar nisso? É uma nova plantação. Você terá uma nova colheita. Sabe, não tem como a gente continuar fazendo as mesmas coisas que sempre fizemos, principalmente aquelas coisas que fazíamos antes de nos converter e querer resultados diferentes. Se você continua fazendo aquelas coisas que você fazia antes de conhecer Jesus, repense, porque não está resolvendo muita coisa, então, a sua conversão. Você precisa se converter de verdade. E conversão é quando você estava indo para um lugar que era o inferno, você estava indo para um lugar de morte, e aí de repente você para e diz: não, não quero isso aqui, me converto, e agora eu vou buscar o que o Senhor tem para mim. Entende? Não tem meio termo, ou é de lá ou é de cá. Queridas, hoje nós vamos falar de algo muito forte. Prepara, hein? Tá preparada? Hoje vai ser palavra. Ai, vai ser tão bom, né? A gente apanha, apanha, apanha e melhora, melhora e melhora, não é? Não saímos machucadas, saímos mais aprimoradas. Como Deus é bom, né? Apanhar com a Bíblia é muito bom. Queridas, hoje nós vamos ler no capítulo 7 ainda, tanta riqueza, né? Sabe, às vezes tem gente que me diz assim: eu já li a Bíblia, né? Não vou participar do grupo, ou não vou te acompanhar porque eu já li a Bíblia. Mas sabe, não é sobre ler a Bíblia. A Bíblia não é um livro para ser lido, corrido. A Bíblia é um livro para fazer como nós estamos fazendo aqui. A gente não tem pressa, a gente quer extrair o máximo de ensinamento de cada frase que Jesus deixou. Não é sobre ter lido, mas é sobre ela ter lido você. É sobre a Bíblia ter ficado em você. É sobre você ter lido e as palavras que você leu entraram e transformaram você. E te converteram para um caminho novo, certo? Mudaram as sementes das suas mãos. Agora você planta coisas novas, coisas boas, frutos bons. Você vai colher bons frutos, frutos doces, saudáveis, e vai parar de comer esses frutos azedos e amargos que você ainda tem que colher de coisas que você plantou lá no passado. Então não é sobre ler a Bíblia, é sobre nós deixarmos com que ela leia a gente. E hoje nós vamos ler o versículo 7 até o versículo 12 do capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Essa mesma história está contada no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, do 9 ao 13. Se a sua Bíblia é uma Bíblia de estudo, ela deve ter essa marcação aí, para você sempre saber onde mais a Bíblia tem relação com esse verso, com esse ensinamento que você está lendo aí, certo? Então, vamos lá. Eu estou lendo na versão NAA. Quem diz isso aqui é o próprio Cristo, ok? Mateus está escrevendo o que o próprio Cristo disse. E Jesus nos disse: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Ai, gente, olha que coisa mais linda. Já não dá vontade de chorar? Aqui no início mesmo. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, a porta se abrirá. Ou, quem de vocês... Gente, olha que exemplo bacana que Deus deu aqui, ó. Que Jesus deu. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se o filho te pedir um peixe, o pai vai dar uma cobra? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos,
quanto mais o Pai de vocês, que estás nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que façam a vocês, façam também vocês aos outros. Porque esta é a lei e os profetas. Forte, né? Forte isso. Ai, gente, só da gente imaginar que Mateus andou com Jesus. Tem noção disso? Mateus andou do lado, dormiu, levantou, comeu, andou, saiu, ouviu, conversou com o próprio Cristo. E hoje nós temos a oportunidade de ler o que Jesus disse. Não é o que Mateus disse, que achou, que Jesus falou. Não. Ele escreveu para nós o que Jesus disse. Olha o valor do que você tem nas mãos hoje. Então vamos agora refletir nessa palavra que já parece ser tão clara, né? Mas que sim, muito ensinamento nos traz quando a gente vem meditando aqui, frase a frase. Quando ele diz aqui, peçam que lhes será dado. Busque e encontrará. A porta será aberta para vocês. Sabe o que eu entendo com isso aqui? Antes de entender o poder da oração, antes de entender que a gente fala, que Deus ouve, que Deus fala e nós também podemos ouvir, antes de entender isso, eu pensava assim, se Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Ele sabe de todas as coisas, e a Bíblia diz que Ele sabe antes mesmo de eu falar, que o Espírito Santo faz dos nossos gestos inexprimíveis, os nossos gemidos. O Espírito Santo traduz o nosso choro para Deus. Então, por que eu preciso falar? Não entrava na minha cabeça. Por que eu preciso, então, orar, pedir, buscar, se Ele já sabe de todas as coisas? Eu acho que você já se perguntou isso também. E aí, você teve resposta? Queria saber a sua resposta. Você podia me mandar a sua resposta. Como que Deus revelou isso para você? Ou ainda não revelou? Porque para mim demorou um tempinho, sabe? Mas ele me disse algo, eu vou compartilhar com você. Ele me disse assim: você precisa buscar, bater na porta, você precisa me procurar, você precisa orar. Orar é conversar com Deus. Por isso que não tem como você usar palavras repetidas com Deus. Porque se eu quero conversar com Ele, cada momento eu vou conversar uma coisa diferente. Uma coisa que está sendo a minha necessidade naquela hora, né? Uma coisa que eu estou conversando com Ele. E, sabe, não é uma oração escrita por alguém, não é uma repetição de orações, até do próprio Pai Nosso. Não é orando o Pai Nosso que eu estou conversando com Ele. Não é sobre isso. E ele me disse isso, ele me explicou. Deus me disse: sabe por que vocês precisam conversar comigo e me pedir, e me buscar, e bater na porta? Porque vocês são livres nesse mundo em que vocês estão, para que vivam sem a minha interferência. Nossa, gente, isso foi tão forte, né? Você entendeu o que Deus me disse? Vocês são livres neste mundo para viver a vida de vocês sem a minha interferência. Aqui combina com uma outra coisa que ele me diz, que eu perguntei para ele assim: Jesus, só o Senhor para me converter mesmo, né? Porque, olha, de onde eu vim, com todas as certezas que eu tinha, com tantos livros que eu li, sabe? Tantas coisas que eu vi, só o Senhor mesmo para me converter. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é que convence, é que liberta, é que converte. Mas então, por que esse Espírito Santo não aparece para aquela pessoa que eu
que eu gosto, que eu amo e que eu quero que ela se converta. Por que esse mesmo Espírito, então, não vai lá e dá uma experiência sobrenatural para aquela outra pessoa que eu quero que conheça o Senhor, que eu tenho orado pela conversão dela? Por que o Senhor não faz isso? E ele me disse, da mesma forma com que hoje, no mundo, vocês não fazem com os filhos de vocês. Olha o exemplo que ele me deu. Vocês não chegam para o filho de vocês e impõem a presença de vocês. Eu vou ficar aqui. Por quê? Porque eu sou sua mãe, porque eu te amo, porque eu gerei você, e eu vou ficar aqui porque é o melhor para você e ponto. Aí a criança vai olhar assim, mãe, mas eu não quero que você fique aqui. Mãe, eu quero ficar sozinha agora. Mãe, me dá um espaço. Não, eu vou ficar aqui porque é o melhor para você. Se você fizesse isso, você estaria obrigando o seu filho a viver na sua presença. E aí, aquela relação deixou de ser uma relação de amor para ser uma relação de imposição. E Deus não faz isso com a gente. Ele quer uma relação com a gente de amor, de busca, de entrega, onde nós deixamos claro que queremos que ele venha. Olha a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja santificado o teu nome através de mim, seja feita a tua vontade na terra, como é nos céus. Nos céus quer dizer o quê? Como é nos planos do Senhor, no mundo espiritual. Deus não converte ninguém por imposição ou por obrigação, porque ele deseja uma relação de amor. Aí a gente começa a entender o porquê que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho num casamento. Por que depois tem a parábola das noivas com as lamparinas sem óleo? Por que Jesus é o noivo da igreja? Nós começamos a entender o tempo todo como Deus quer nos dar exemplo do tipo de relacionamento que ele espera conosco. Um relacionamento como se fosse marido e mulher, esposa e esposo, cônjuge. Como assim? Um relacionamento que você tem com seu marido. Quando você se casa, quando a gente se converte e aceita Jesus, você vai viver sem o seu marido? Ou você já viu alguém que se casou e só se encontra com o marido uma vez na semana, no domingo, para almoçar e tchau e benção? Ou aquela pessoa que se casa e ainda diz assim, olha, eu amo você, mas não vou te dar presente nenhum, não vou pagar nada para você, nunca vou te dar uma oferta, não pense que você vai usar do meu dinheiro. Eu amo você, vou me casar com você, mas não pense você que eu vou dar dinheiro para você. Existe casamento assim? Não tem, né? Se o seu é assim, tem uma coisa errada. Queridas, o tempo todo Jesus nos diz que ele é o noivo, que ele deseja esse relacionamento conosco. Um relacionamento de intimidade, entra para o seu quarto e fecha a porta. Então, sabe o que isso tem a ver com o que a gente está falando agora? Que ele está dizendo, peçam, busquem, batam, e vocês encontrarão, e eu vou me revelar a vocês. É necessário, em uma relação de aliança com o Senhor, que a gente busque o Senhor, e o Senhor nos responde na mesma medida em que nós o buscamos. Nós só estamos em aliança com o Senhor quando nós somos fiéis ao Senhor. Da mesma forma que você só está em aliança com o seu marido, porque você não adultera com nenhum outro homem, você não entrega o seu corpo para nenhum outro homem, você não deseja nenhum outro homem, você é fiel ao seu marido. Da mesma forma, Jesus deseja que sejamos fiéis à aliança que fizemos com ele. Fiéis nos nossos olhos, fiéis na nossa boca, fiéis com a nossa mente,
fiéis com o nosso corpo, as nossas vestimentas, fiéis com a não idolatria a coisas, a pessoas, a lugares, a culturas, a costumes. Entende o que eu estou falando? Quando você é fiel ao Senhor, a Bíblia diz, Deus é fiel. Mas Deus não é fiel a quem está fora do casamento. Entendeu? O seu marido só é fiel a você porque vocês têm uma aliança. Deus só é fiel com quem tem aliança com ele. Então, se você vê lá aqueles adesivos, Deus é fiel, explica isso para a pessoa. Que Deus é fiel, mas não é a ela, a pessoa. Deus é fiel a uma aliança. Quando você faz, ele faz também. Se você entrega, ele recebe e ele dá e você recebe. Quando você busca, ele se revela. É uma aliança. E aí Deus começou a me mostrar a importância disso, da gente entender o poder da oração. Deus quer uma relação com a gente de amor. Ele só vai interferir na sua vida se você pedir, se você buscar e se você der a autorização para que ele faça. Tem uma palavra em Apocalipse que, inclusive, é o nome do nosso canal, que diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que eu vir e abrir a porta, então entrarei, cearei com ele e ele comigo. Sabe o que significa isso? Que Jesus está à porta. Se a gente não abrir, ele não entra. Entendeu? Ele é fiel à aliança. E sim, nós devemos pedir, buscar, da mesma forma com que fazemos para os nossos filhos e achamos que estamos fazendo bem. Imagina, você imagina um filho te pedir um pão, você vai, vou dar uma pedra para ele quebrar o dente. Aí o filho te pede alguma coisa, peixes para se alimentar, e você dá uma cobra que vai picar ele e matar ele. Gente, uma mãe não faz isso, uma mãe, né, de verdade não faz isso. E se uma mãe, que somos, né, uma de nós, humana, uma criatura, um ser feito pelo Senhor, que somos nascidos em um mundo, né, em que jaz o maligno, estamos em meio ao pecado, somos pecadores, precisamos da justificação de Cristo. Se nós que somos tudo esse trem ruim, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagina o Deus que nos fez, que nos serve, que nos criou, que é o nosso Pai. Você acha que ele vai dar coisa ruim? E aí a gente começa a pensar, então, abre mais o nosso entendimento. Se você só está recebendo coisas ruins, não é Deus que está enviando para você. Ou você não está dando autorização para Deus te dar, ou você não está buscando, ou você não está entregando para que o Senhor haja na sua vida. E aí você só recebe coisa enviada de Satanás. Porque se não é Deus, é Satanás. Não tem meio termo. Isso foi tão forte para mim quando eu conheci Jesus, e eu entendi que eu passei uma vida inteira vivendo com Satanás, dormindo com o diabo, comendo com o diabo, bebendo nos lugares em que o diabo estava sendo honrado, cantando músicas louvando o diabo. Meu Deus, eu passei tantos anos da minha vida. Sabe? Deus me resgatou. Se não fosse ele, eu não teria saído de uma vida que tinha um destino de morte, morte eterna. Então, eu comecei a entender que ou é um ou é outro, não tem meio termo. Então, se a porta que Deus abre ninguém fecha, e todo lugar que você entra, porque você olhou e viu uma porta aberta, aí você entrou, a porta plá em você, ou plá em você, bem na sua cara, ou você entrou e a porta fechou e você não conseguiu entrar, ou você entrou e a porta fechou e você não consegue sair. A porta que Deus abre
ninguém fecha. Ninguém aqui é o sentido de nenhum espírito de inveja, nenhum demônio manipulando alguém para poder ir lá fechar essa porta que Deus abriu para você. É uma influência maligna. Se a porta que Deus abre, ninguém fecha, diabo nenhum fecha, e a porta da sua vida vive fechando na sua cara, é porque não foi Deus que abriu. Simples assim. Você não está tendo discernimento. Você não está buscando o suficiente. Ou você não está ouvindo certo. Você não está tendo discernimento de saber qual é a porta certa e qual a que não. Porque o diabo, minhas queridas, ele vai abrir muitas portas para você. Todas ao mesmo tempo. Nossa, Marília, mas por que ele faria isso? Para te confundir. Para te deixar bem louca. De pensar assim, nossa, mas eu sou demais. Olha a soberba sendo plantada no seu coração. Nossa, mas eu sou muito demais. Gente, eu sou muito boa no que eu faço. Todo mundo me quer. Tem 3, 4 empresas atrás do meu trabalho. Mas eu sou muito boa mesmo. Eu sou muito boa. Trabalho 12 por 24, 15 por 24, 24 por 24. Eu conheço. Aí o diabo vai fazer você se achar mesmo. Sabe por quê? Porque enquanto você está trabalhando na porta que ele abriu para você, a sua casa está desguarnecida. Seus filhos estão na internet vendo o que não deveria ver. Seu marido está abandonado. Espírito lá, ó. Demônio lá na cabeça dele. Sua mulher não te ama, sua mulher te abandonou. Olha que linda essa sua colega de trabalho. Hã? E você trabalhando. Por quê? Porque você é muito boa. Porque tem 10 portas abertas para você. 10 portas que nenhuma delas foi Deus que abriu. Porque enquanto você está lá dentro, você não está enxergando o que está acontecendo na sua casa. Você não está enxergando o que está acontecendo no seu casamento, na sua família, com seus filhos. Entende a importância da oração? Esse vídeo está tão profundo, né? Meu Deus, que palavra! Eu quero levar você para um entendimento. Eu não estou aqui para dizer que você está certo, nem que você está errado. Embora a Bíblia diz que nós devemos fazer isso. Mas não tem como eu fazer isso em um vídeo, certo? Eu não conheço você, eu não sei quem está assistindo. Eu estou aqui para dizer o que Deus falou para mim, o que eu entendi e o que foi provado através da minha vida. Provado no sentido de experimentado. O que eu provei e experimentei do Senhor é o que eu estou aqui hoje transbordando e compartilhando com você. É o alimento mais puro que Ele me deu, que eu estou aqui alimentando você, da palavra. E a palavra não mente. E aí, no último verso, ele fala assim, ó, no verso 12. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Porque esta é a lei e os profetas. A lei, ele está se referindo aqui aos 10 mandamentos de Moisés. Por que esta é a lei? Porque quando você ama alguém, você não vai fazer nada de mal para ela. Quando você faz tudo para ela que você quisesse, que fizessem para você, você acha que você vai fazer alguma coisa ruim para ela? Não, né? Você não quer que ninguém faça nada ruim para você. Então você começa a tratar o outro como você deseja ser tratado, fazer como você deseja receber. Então você vai ser generosa no dinheiro, no seu tempo, em servir ao Senhor com a sua casa, com os seus bens, com a sua família. Então você vai ser cuidadosa, você vai ser hospitaleira, você vai abençoar a vida daquela pessoa. Por quê? Porque você quer que alguém faça isso por você. E isso aqui é o princípio da semeadura e da colheita. Se você começa a plantar isso, generosidade, bondade, hospitalidade, bênção, intercessão, oração, você vai colher algo diferente disso? Não. É a lei de Deus. Você colhe, você planta, você colhe. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Isso aqui é muito mais amplo do que não faça o que você não quer que façam a você. Porque quando você não faz, você
fica num lugar passivo. Ah, mas eu não faço nada que eu não quero que façam comigo. Mas Jesus está nos convidando para um lugar ativo. Faça, realize, trabalhe, se empenhe, se dedique. Faça o que você quer que façam a você. E aí o jogo muda. E essa é a lei e os profetas. Nossa, que tremenda essa palavra de hoje, né? Eu espero que tenha sido bênção para você, como foi para mim. Que antes de sair aqui, ela passou aqui, transformou, foi digerida e agora está sendo lançada para você. Querida, que o Senhor continue, permaneça aí do seu lado, revelando a palavra para você e que essa leitura não seja só ler a Bíblia, e sim conhecer cada vez mais do que o Senhor quer entregar para você, do que Ele tem para você, essa carta de amor, das formas que nós devemos andar, do que devemos fazer, como devemos fazer, que você seja cada vez mais conhecedora dessa verdade que transforma e que liberta. Em nome de Jesus, eu entrego a minha vida e a sua vida no altar do Senhor, nesses vídeos que nós fazemos aqui, a leitura da palavra. Com grande abraço que eu me despeço de você e com grande honra de ter esse espaço aqui e esse tempo para falar da palavra do Senhor. Gente, um beijo e até o próximo vídeo.